Priscila, vamos lá? Eu vou começar aqui, que eu só fazendo uma apresentação inicial aqui para o pessoal. A live de hoje, pessoal, foi convidada. Na verdade, é uma parceria entre eu, doutora Priscila e doutora Ana, onde nós estamos num projeto de cursos de imersão presencial e também de formação para consultores. E nós começamos essa série de lives para explicar para vocês, ensinar mais sobre o processo e aquelas dúvidas recorrentes que o pessoal nos enviam, principalmente para mim e para a Priscila do Antecipa Gov. Nós falamos assim, em vez de ficar respondendo um a um, a gente cria uma live, faz uma live, onde procura, além de fazer esse bate-papo entre nós três, também escutar vocês do outro lado aí e ver quais são suas dúvidas relacionadas ainda. Se você não é inscrito no canal ou nas mídias sociais do Éder, do Pró-Licitação, da Priscila e da doutora Ana, logo abaixo desse vídeo eu vou deixar essas mídias sociais para vocês se inscreverem. Se vocês não conhecem ainda a doutora Priscila, eu vou passar a palavra para ela, mas se vocês já viram vídeos no nosso canal, vocês já conhecem a doutora Priscila, porque fizemos algumas lives em conjunto e cursos presenciais também, né, doutora? É verdade, Éder. Olha, tive um probleminha aqui com o meu computador, me perdoe, a minha internet parou de funcionar exatamente no momento que eu ia entrar. Para variar, a minha internet não tá legal. Tá virando a minha marca registrada, né? Mas queria dar as boas-vindas a quem nos está escutando, todos os que estão aqui no YouTube. E agradecer mais uma vez a vocês que vieram para a gente falar sobre Antecipa Gov. Tem algumas coisinhas aí que eu gostaria muito de falar para vocês, por experiência própria mesmo, de assessorar empresas junto ao Antecipa Gov. A gente está tendo alguns probleminhas, talvez você se identifique com algum deles. Então a intenção dessa live é mostrar um problema, solucionar o problema, né? Ou pelo menos solucionar parte desse problema. A nossa parte a gente resolve, né? A gente corre atrás, a gente vai, liga, vê, mas aí o que fica por conta do governo já é por conta do governo. A gente não tem como também resolver essa parte. Mas a nossa parte sim. Priscila, eu acho que eu travei aqui, né? Travou. A Priscila, para quem acompanha as lives que ela faz com o pessoal com o Licite Mais, o Guilherme, a gente já está acostumado com o problema da internet que ela enfrenta lá em Belém, né, Priscila? Verdade. Então vamos lá. Priscila, o que eu fiz aqui? Enquanto a gente vai... Éder, me passa o link do canal para eu... Eu vou pedir para a Paula passar aqui. Envia o link dessa transmissão, fazendo favor. A Paula vai te enviar. Priscila, o que eu fiz aqui? Eu peguei as principais dúvidas que a gente recebe de alunos, tá? E lá no canal aqui no canal do YouTube do Pró-Licitação, para a gente debater. Primeiro, esses dias atrás entraram em contato e falaram, Éder, mas o que é o Antecipa Gov que eu vejo você tanto falar? Tanto não, porque eu nem falo muito disso. Mas deve ter visto em algum momento eu falar. Você quer explicar? A gente pode, se quiser eu posso compartilhar a tela do portal também para a gente mostrar tudo isso aí. Pode, se quiseres colocar aí, compartilhar, pode compartilhar. Mas eu posso ir adiantando também. Pode adiantar, pode ir falando e a gente vai conversando sobre o tema antecipa. Então, gente, olha, o Antecipa Gov, como vocês estão vendo a carinha dele aí, né? Todos os fornecedores que têm contratos ativos, né, com os órgãos da administração pública, poderão antecipar esses créditos até o limite máximo de 70% do que ainda tem a receber esses contratos através desta plataforma criada pela administração, pelo Executivo Federal, para facilitar a vida dos fornecedores em antecipar esses créditos. Então, a grosso modo, você que tem um contrato com a administração pública federal, você já pode solicitar antecipação dos créditos do seu contrato através do Antecipa Gov, que é essa plataforma aí que o Éder está mostrando para vocês. Priscila, aqui eu vou fazer o papel
não de um conhecedor da plataforma, porque nós mesmos já fizemos esse cadastro, nós mesmos já incluímos contrato, mas aqui eu vou fazer como aquela pessoa que entra em contato mesmo e perguntando muito simples, muito básico. O Antecipagov nada mais é que o quê? Uma linha do governo, como se fosse um crédito consignado para empresários que têm contrato com o Comprasnet, correto? Mais ou menos, porque assim, a gente pode entender dessa forma para ficar mais fácil, né, para aquele que nos está escutando agora entender. Porém, o Antecipagov é uma plataforma que faz esse link ao o gestor do contrato, né, o gestor público e a instituição financeira. Na verdade, você quer chegar na instituição financeira e, através da ajuda do governo, que vai dizer, olha, ele tem um contrato aqui comigo de tantos reais, e aí ele vai informar isso, né? E a instituição financeira vai ter todos os dados daquele seu contrato, dos créditos, e empréstimo. Então, você pode pegar esse seu contrato e, se travar, tu me falas, tá? Sim, pode ir. Travou, mas continuou. Porque apareceu uma mensagem aqui para mim. Você pode fazer o seu contrato e ir diretamente, ter o seu contrato, né, e ir diretamente na instituição financeira. Só que você vai ter um pouco mais de dificuldades, né? Porque você está ali indo com o seu contrato, sem garantia alguma ali para a instituição financeira, de que você vai pagar, de que você vai fazer esse empréstimo e que aquele contrato vai conseguir cobrir aquele empréstimo. Muitas vezes esse contrato já foi executado uma parte, ele só tem um saldo. Então, para a instituição financeira ter a segurança, existe o Antecipagov, porque através da plataforma, o gestor do teu contrato, ele vai conseguir informar a instituição financeira qual é o saldo que tu tens, e tu também só vai conseguir fazer a solicitação dessa antecipação de créditos no limite de 70% do teu saldo. Ah, Priscila, eu acabei de assinar o meu contrato, eu consigo pedir um empréstimo, fazer a solicitação de 70% do valor do meu contrato? Consegue. Agora, lembrando, a instituição financeira, ela vai avaliar esse teu contrato, teu perfil, para te fazer uma proposta, tá? A partir das informações que o gestor público vai colocar na plataforma do Antecipagov. Ao invés de você ir diretamente ao banco, você vai utilizar a plataforma do Antecipagov, vai te facilitar a vida, porque a instituição financeira já vai ter condições de analisar o teu contrato e saber que aquelas informações são fidedignas, né? A instituição financeira consegue avaliar o teu perfil e o saldo que tu tens para receber. Algo interessante também, Éder, que o Antecipagov, a partir dessa relação, né, eles têm uma conta vinculada e que vai ser criada para que, quando você receber o crédito deste contrato, ele caia nesta conta vinculada, que é exatamente para pagar a instituição financeira. Então, a instituição financeira também vai ter uma segurança a mais, porque todo o crédito do seu contrato, todo não, né? O crédito que foi destinado ali ao seu contrato, que serviu de empréstimo, né, de proposta para a sua cotação de empréstimo, a sua solicitação de empréstimo, vai cair nessa conta vinculada. E a instituição financeira vai ter uma certeza de que haverá o pagamento. Então, isso também é uma das características interessantes da cessão de créditos, né? Dessa antecipação de créditos que vai acontecer através do Antecipagov. Primeiro eu quero fazer uma pergunta assim. Se você, tanto eu quanto você, nós temos a gente tem bastante relacionamento com fornecedores do Brasil todo. Você já viu, na data até hoje, alguém conseguir? Já. Assim, a primeira dificuldade, Éder, deste fornecedor é entrar na plataforma e fazer a cotação, fazer essa solicitação. Simulação, Embora a plataforma seja bem intuitiva,
existem muitas dúvidas desse fornecedor, de como ele vai entrar, através de certificado, qual é o certificado. Então, eu tive uma situação com uma cliente minha que eu não conseguia acessar o antecipado Gov dela pelo certificado que ela estava me fornecendo. Que foi aquela situação que eu te passei, né, que a gente conversou muito sobre isso, e o que será que está acontecendo? Então, assim, nesta situação específica, o problema era o certificado. Embora eu entrasse na plataforma do Antecipagov, conseguisse acessar o perfil daquela minha cliente, o certificado dela era do CPF dela. Ela estava atrelada ao CPF dela. Então, o que o Antecipagov fez? Ele faz ele pega esses dados, né? Quando você insere a informação do contrato, ele cruza esses dados, os dados do teu certificado, que fizeste o login na plataforma, e para isso, gente, não basta ter só o certificado, você precisa ter o cadastro no GovBR. Praticamente todo mundo já tem, porque você só consegue fazer esse CAF, por exemplo, se você tiver cadastro no GovBR. Então, quem tem contrato federal, contrato com algum órgão federal, vai ter o GovBR já bonitinho lá. Ok, quando entra na plataforma, nesse caso da minha cliente, que eu entrava na plataforma pelo certificado digital dela, tinha o CPF dela que aparecia, e não o CNPJ. Mas você lembra, Priscila, eu lembro desse caso que nós acessamos, até foi o primeiro que eu acessei, que era assim, a gente enfrentou o problema, a primeira ideia foi, eu acho que tem coisa no certificado, porque o certificado dela aparecia, ela falava que era da empresa, quando a gente ia acessar, realmente era como se fosse da empresa, só que quando você acessava, aparecia o nome dela. Por quê? Porque na verdade era um eCPF, e nesse caso específico, eu não sei se diferente nos outros, nós precisávamos do eCNPJ para ele acessar e acontecer esse vínculo para até mesmo ser aceito o contrato. Só que também não foi só isso, né, Priscila? Na primeira vez que nós tentamos, o contrato não tinha, como que fala? Não batia. Não tinha especificado que poderia fazer isso, até porque era um contrato assinado em janeiro. E o aí já é uma outra situação. Aí se você quiser explicar, pode explicar. O primeiro problema que a gente, esse é um case de não, é o bom que assim, a gente como faz o negócio, a gente sabe os problemas que dá e resolve, né? Saber os problemas. Então, o primeiro problema, qual foi? O certificado dela. Nós entramos com o certificado dela, que estava o nome da empresa dela, mas esse certificado era atrelado ao CPF dela. Quando a gente... E assim, ela fazia as licitações por esse certificado, porque no Comprasnet você pode entrar pelo seu CPF, como pode entrar também o seu CNPJ. No caso dela, acredito que ela era uma MEI, não lembro bem. Não era MEI, não era não, Priscila. Não era MEI, não. Tá. Então, assim, o certificado que ela participava das licitações, a gente tentou entrar no Antecipagov. Quando eu logava, aparecia o nome da empresa dela, mas era o CPF que estava cadastrado lá. Era porque estava vinculado ao CNPJ, o CPF. Exato. O primeiro problema era esse. Por que o primeiro problema era esse? Porque quando a gente tentava anexar o contrato e os dados daquele contrato, ele dizia que aquele contrato não pertencia ao fornecedor. Então, vocês sabem que dentro da plataforma Antecipagov, que é alimentada pelo gestor, ele tem uma série de informações que precisam cruzar naquele momento e bater as informações, né? Neste caso, o contrato existia, estava tudo ok, já estava cadastrado na plataforma, porém, ele não fazia essa leitura para que dissesse assim, esse contrato é desse fornecedor. Ele não conseguia fazer a sincronização de dados. A sincronização dos dados. Então, para todos os efeitos daquele contrato, quando ele tentava fazer a simulação, ele encontrava o CPF dela, que eu tinha entrado com o certificado que estava atrelado ao CPF. E aí ele dizia que não existia, que o fornecedor não pertencia, que o contrato não pertencia àquele fornecedor. Então, esse primeiro problema, eu desconfiei. Ora, se ele está dizendo que o contrato não pertence ao fornecedor, é porque algum problema
com os dados que eu estou fornecendo para esse sistema. Então, eu liguei para minha cliente e disse, olha, vamos mudar para o certificado da tua empresa, o CNPJ. Eu não quero o CPF que tu usas para o Comprasnet, né? Vamos mudar? Quero o CNPJ. E aí, depois de muito debater sobre isso, ela me mandou o CNPJ e eu consegui fazer a sincronia desses dados, bater esses dados. Só que tinha um problema. Outro problema, o segundo problema, este contrato, como ele foi assinado antes do Antecipagov, da lei, não sei se a lei é uma instrução normativa, agora me fugiu. O que acontece? Ele foi lançado, o Antecipagov, a partir do lançamento dele, o que ele dizia lá? Ele dizia, olha, a partir de agora, todos os contratos já vão ter a cláusula de cessão de crédito e já vai estar na plataforma para os fornecedores tentarem fazer as suas cotações, né? Só que no caso dela, ela assinou bem no início de janeiro, a licitação era de final de 2020, bem início de janeiro. E o edital não previa isso aí, né? O edital não previa. Na verdade, o que acontece? O contrato dela tinha uma cláusula que era uma cláusula da minuta da AGU, de contrato da AGU, só que esta minuta, é isso que dá copiar e colar. Esta minuta dizia o seguinte, que era permitida a cessão de créditos, desde que fizesse um aditivo. Então, nesse copia e cola, se fez aquela minuta bem geralzona, né? Aquela minuta que o servidor chegou a dizer para minha cliente, não, o agente falou assim, não, já permite a cessão de crédito. Não permite a cessão de crédito. Leia a cláusula. A cláusula dizia lá que é permitida a cessão de crédito desde que fizesse o aditivo. Então, para essa cessão de crédito valer, ela teria que ter o aditivo desse contrato. Então, nós fizemos o aditivo deste contrato. Tivemos que fazer um trabalho dentro do órgão, mandar ofício para o órgão, para que ele, explicando a situação, para que ele fizesse o aditivo contratual, permitindo a cessão de créditos a partir dali. Então, assim, a gente conseguiu finalizar esse processo, mas não foi tão fácil, Então, mas outra coisa, Priscila, qual o tempo de tudo isso? Eu lembro, pelas nossas conversas, isso aí passou de 30 dias. Eu estou fazendo alguns procedimentos para ela desse Antecipagov. Por quê? Segundo problema foi esse, nós conseguimos resolver, tá? Segundo problema foi esse, nós conseguimos resolver. Depois que nós resolvemos, há uma instabilidade nesse sistema do Antecipagov. Ele carrega o contrato, você consegue inserir esse contrato, mas na hora dele te dar a margem consignável lá, que a gente chama, né? Ele demora para dar essa informação. Muitas vezes cai esse sistema. Eu já testei ele à noite, ele funciona melhor, viu, Éder? À noitinha, agora, se você entrar mais 8 da noite, ele está mais rápido. Eu não sei se é porque é muita gente tentando fazer a mesma coisa, mas na real, eu estou até agora com essa cliente em relação a essas duas situações, tentando finalizar a cotação dela. Porque depois de finalizar toda essa parte jurídica e operacional, a gente encontrou dificuldades no sistema Antecipagov em razão dessas instabilidades, que a gente não conseguia finalizar a cotação. Quando nós conseguimos finalmente finalizar, que manda, carrega, está dentro da margem, mandamos para lá, o órgão ele tem 5 dias úteis para responder. Como é que a plataforma está lidando com esse prazo? Se o órgão não responde, o nosso pedido de cotação é cancelado. Ô Priscila, deixa eu só fazer um corte aqui em você. Você estava falando assim, vou falar pelo que eu sei, tá? Eu fiz até uma live com um dos idealizadores do Antecipagov, eles que ajudaram a criar isso lá. Funciona assim, você passa a sua cotação, o banco tem 5 dias, o banco não, a instituição, o órgão público tem 5 dias. Só que o que eu vi até o Fernando, é o Fernando lá
do Ministério, não sei se é Fernando o nome dele, eu não me lembro, falando que se a instituição, o órgão público, em 5 dias não responder aquela solicitação, entende que ele aceitou. Você lembra disso? Não, agora... Então, deveria ser assim, mas agora, como está no início, aparece uma mensagem na plataforma dizendo que para esse prazo ele foi flexibilizado, dizendo que quando flexibilizado não, na verdade mudou, eles mudaram para esse início, porque os órgãos estão se adaptando, entendeu? Eles já estão entendendo, recebendo essas solicitações, fazendo o cadastro desses contratos. Então, durante esse período de adaptação, que eu não me recordo se há uma data definida para esse período terminar, haverá o cancelamento daquele teu pedido de cotação. Sim. Entendeu? Esse pedido de cotação vai ser cancelado caso o órgão não responda no tempo determinado. Na verdade, eu falei errado, Priscila. É o Renato, né? É o Renato que fez a live aqui. Renato Fellini, é isso? Eu não lembro o nome dele direito, mas eu lembro exatamente dessa parte. Então, agora teve uma alteração disso. Então, passou 5 dias, ele volta, e não ele dá como aceito, né? Daqui a um tempo, provavelmente, o que está determinado lá de que vai ser considerado aceito, vai funcionar, né? Vai passar a funcionar. Mas agora existe um aviso na plataforma em relação a esse prazo, se não for cumprido pelos órgãos. Enquanto tiver esse período de adaptação, é cancelada a cotação. Tá, mas então, nessa minha cliente, a primeira vez que a gente conseguiu fazer foi cancelada a cotação porque o órgão não respondeu.